Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja abundante em sua vida, em seu coração. Sou o evangelista, professor Márcio Mainardes, e aqui estou para iniciar com vocês mais um trimestre abençoador. O segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, Lições Bíblicas CPAD Adultos. E neste segundo trimestre de 2022, nós estudaremos os valores do Reino de Deus. A relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo é esta lição aqui, com uma capa maravilhosa, um conteúdo também muito bom. O comentarista da nossa revista é o pastor Osiel Gomes, que já comentou algum tempo atrás e é um excelente expositor das Escrituras. E nós vamos aprender muito, nós vamos estar aprendendo um tema que é doutrinário, a doutrina de Cristo está no Sermão do Monte. Vamos falar um pouquinho sobre reino, valores do reino. Olha, se você está chegando agora, inscreva-se neste canal, deixe o seu joinha, deixe também o seu comentário. E eu quero estar aqui durante estas 13 pré-aulas para abençoar a sua vida. Nós já fizemos um vídeo de abertura da EBD, juntamente com o meu pastor Altair Luiz de Moraes. Este vídeo está aqui no canal. Nós improvisamos esta conversa, mas foi muito produtiva. Você precisa assistir este vídeo que nós fizemos, abrangendo aí os temas principais deste trimestre. Por exemplo, o que é reino de Deus? Eu não vou falar sobre isso agora aqui, porque nós já falamos neste vídeo juntamente com o pastor Altair de Moraes. E também valores do reino, o que significam os valores do reino? Falamos lá. O Sermão do Monte, qual a sua relevância? Comentamos rapidamente neste vídeo que está aqui no nosso canal. Se você deseja aprender mais da palavra de Deus, com certeza o nosso canal aqui pode lhe ajudar. Temos aqui, além do conteúdo da EBD, temos também mensagens, pregações da palavra de Deus. Hoje, então, é a lição de número 1, o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. O nosso texto áureo está em Mateus, capítulo 5, versículo 11, que diz: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. A verdade prática da nossa lição diz que o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus, que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. A leitura bíblica, a nossa leitura bíblica em classe, está obviamente no Evangelho de Mateus, o capítulo 5, versículos 1 ao 12. Primeiro vamos falar a respeito de caráter. Então, o Sermão do Monte é o caráter do reino de Deus. Você já aprendeu que o reino de Deus, ele já se manifestou desde que Jesus Cristo esteve aqui nesta terra. O reino não se refere apenas ao milênio, como alguns pensam. Nós já estamos vivendo o reino de Deus e este reino espiritual, ele se manifestará também de forma física na plenitude de todas as coisas, tá? Mas é importante, você que acompanhou a nossa conversa juntamente com o meu pastor Altair, lá nós falamos a respeito dessa questão aí, que envolve milênio, muita gente pensando que o reino se refere somente ao milênio. Falamos lá que o milênio é apenas uma partícula do reino de Deus, mas o reino de Deus é eterno, é sempre eterno, não tem fim. Agora, a questão de caráter, o caráter do reino de Deus. A palavra caráter, ela vem de característica. Caráter é aquilo que te marca. Caráter é aquilo que te define. Portanto, quando nós falamos que o Sermão do Monte
é o caráter do reino de Deus, ali está evidenciado o que define os súditos deste reino, o que marca a vida deles. Então é muito importante você trazer aí na sua classe a definição da palavra caráter, que vem de característica, aquilo que marca, aquilo que define. Ou seja, quando nós, como súditos do reino, nós obedecemos, nós praticamos aquilo que está no Sermão do Monte, não é pouca coisa, ali nós evidenciamos o verdadeiro caráter deste reino. Nós somos conhecidos como súditos porque está impregnado, está tatuado, está marcado em nós as características, a moral do reino de Deus. Este tema aí do Sermão do Monte nós vamos estudar. Em primeiro lugar, nós temos que ver que esse sermão volta-se a Deus, né? Aquilo que o homem faz e se comporta com relação a Deus. Num segundo momento, revela a regra áurea, que é amar o próximo. Isso está na nossa introdução. O pastor Uziel colocou aqui que em um primeiro instante volta-se plenamente para Deus e no outro revela o lado ético do divino reino, que é amar o próximo. É interessante nós olharmos também para o nosso primeiro tópico, que é a estrutura do Sermão do Monte. Tem a explicação do porquê Sermão do Monte, essa questão geográfica está aí na sua revista, é importante também, mas eu quero destacar o segundo subtópico, que é a estrutura do Sermão do Monte. E ali o nosso comentarista chama atenção para detalhes que antecedem o Sermão do Monte. O desdobramento desses fatos envolve a genealogia de Jesus e os 7 cumprimentos proféticos que aparecem nesse evangelho. Então, na verdade, aquilo que antecede o Sermão do Monte é tudo, desde o capítulo de número 1, onde está registrada a genealogia do rei. Se esta parte é aquilo que marca o reino de Deus, são as regras do reino de Cristo, e Cristo é o rei, como que começa esse evangelho? Este evangelho, obviamente, começa com o nascimento do rei. Que rei? O rei Jesus. É por isso que logo no início do evangelho você começa lendo a genealogia. Aquela genealogia, ela não está ali por estar. Ela vem evidenciar que aquele homem chamado Jesus, ele é rei por direito, porque ele é descendente direto de Davi. É isso que o Evangelho de Mateus prova no seu primeiro capítulo. A questão desses cumprimentos proféticos, os 7 cumprimentos proféticos que aparecem no Evangelho de Mateus, são ali o Emanuel, que Emanuel é Deus conosco, capítulo 1, versículo 23, o nascimento dele em Belém, capítulo 2, versículo 6, o chamado do Egito. Você lembra muito bem que o anjo instruiu ali a José para que eles fossem ao Egito, porque haveria aquela matança de Herodes para tentar eliminar Jesus. O choro de Raquel, se referindo a esta matança, que na verdade todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo foram mortas, então houve muito lamento, é isso que se refere o choro de Raquel. O chamado do Nazareno, porque mesmo ele sendo de Belém, ele fora chamado Nazareno porque fora criado em Nazaré. Depois nós temos o outro cumprimento, João Batista, uma voz no deserto, lembra da profecia lá de Malaquias? E depois uma grande luz, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 14 ao 16, que o povo que estava em trevas, ao povo que estava em trevas raiou ali uma grande luz, e essa luz era a própria pessoa de Cristo. Então é interessante observar aquilo que antecede aí o Sermão do Monte, tá? Este sermão, ele é destinado a quem? Ora, ele é destinado a todos os cristãos, todo
todo aquele que se intitula cristão deve ser praticante do Sermão do Monte, das regras que estão aqui no Sermão do Monte. Por quê? Isto vai evidenciar se você realmente é cristão ou não. Então, aquilo que está em Mateus 5 a 7, por que a gente fala muito Mateus 5 a 7? Porque aqui está bem completo. Mas é claro que no Evangelho de Lucas também estão algumas partes deste sermão. Mas aqui no Evangelho de Mateus parece ser mais completo. Então, Mateus 5 a 7 é a regra do reino. Quem quer ser cristão deve praticar estas regras. Alguns aspectos do reino de Deus. É bom nós destacarmos isso também, que está no nosso segundo tópico. Ó. Alguns aspectos do reino de Deus. Primeiro, a definição de bem-aventurados. O que seria bem-aventurados? É felizes. É aqueles que são completos, que são saciados. Então, bem-aventurança fala de felicidade. Agora, sobre os aspectos do reino de Deus. O reino do coração, o reino no coração, melhor dizendo. Por quê? Porque este reino não se evidenciou de forma física como os judeus esperavam. Eles esperavam um rei que os libertasse do Império Romano. Um rei que viesse para guerrear montado num cavalo branco, cheio de glória. E pelo contrário, ele veio ali caminhando pelas praias da Galileia, era chamado de Nazareno, um homem de Nazaré, o carpinteiro. Então, nada daquilo que eles esperavam. Então, por isso que o reino que ele vem implantar é um reino que começa no coração. Com relação à salvação, a salvação é a porta do reino. Sim, quando alguém é salvo é porque ele passou pela porta do reino, que é a salvação, o novo nascimento. E a igreja? Muita gente confunde a igreja com o reino de Deus. A igreja é o reino de Deus. Não, a igreja não é o reino de Deus. Você não pode resumir reino de Deus à igreja. A igreja está inserida dentro do reino. A igreja é uma expressão do reino de Deus. A igreja é uma agência do reino de Deus, mas o reino é todas as coisas, porque quando ele vier para implantar o seu reino físico, ele vai reinar sobre tudo e sobre todos, não importa se creiam ou não. Então, o reino de Deus não se resume à igreja. A igreja é a expressão do reino, é a agência do reino. A criação e a restauração de todas as coisas também é um dos aspectos do reino de Deus. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, tanto nos livros proféticos quanto nas epístolas, no caso de Pedro, o apóstolo Pedro fala sobre isso, sobre esse momento que a criação for desfeita e novamente composta, refeita pelo Senhor nosso Deus. Nós vemos o apóstolo Paulo falando que até a criação geme esperando esta redenção. Nós vemos ali a revelação em Apocalipse de todas as coisas chegando ao seu fim e recomeçando. Então, a criação e restauração de todas as coisas também é um dos aspectos do reino de Deus. Agora eu quero falar aqui um pouquinho sobre as qualidades no caráter dos súditos do reino. Eu e você, que somos salvos, nós já adentramos por esta porta, agora somos súditos do reino. Então nós estabelecemos o reino, somos embaixadores deste reino quando não estamos, quando estamos ausentes da nossa pátria, e nós estamos ausentes da nossa pátria, então nós somos embaixadores desse reino, nós temos algumas qualidades no nosso caráter. Deixa eu elencar aqui algumas qualidades. Primeiro, quebrantamento. Como que começa este Sermão do Monte? Começa dizendo bem-aventurados ou felizes os pobres de espírito. Aqui fala de quebrantamento. Isso é ser pobre de espírito. Também, outra qualidade é ter lágrimas, é chorar. Veja bem, bem-aventurados os que choram.
porque serão consolados. Porque muita gente já não se importa mais com o que acontece à sua volta. É tanta desgraça, é guerra, é pandemia, são pessoas morrendo, mas há muitas pessoas que se acostumaram e são insensíveis. Então, bem-aventurados os que choram, que se importam, não somente consigo, mas também com o próximo. Bem-aventurados os mansos, aqueles que praticam a mansidão, é uma qualidade no caráter dos súditos do reino, a mansidão. Também a retidão. Bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. Então, todo cristão, ele anda pelo caminho reto e ele pratica a justiça. Olha, jamais pode haver injustiça no meio do povo de Deus, seja de forma intencional, seja por descuido, porque uma das qualidades no caráter dos súditos do reino é justamente a retidão e a prática da justiça. Também a misericórdia é uma dessas qualidades. A misericórdia, é isso mesmo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Há um momento em que você precisa ter esta qualidade, porque haverá outro momento em que você necessitará também de misericórdia. Outra qualidade no caráter dos súditos do reino é a pureza, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Se Deus é santo e perfeito, se ele é puro, é natural que os seus súditos também sejam puros, não sejam sujos, porque foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Outra qualidade no caráter dos súditos do reino é a pacificação. Eles promovem a paz. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, somente dessa forma, praticando e estabelecendo a paz. Bem-aventurados também os que sofrem perseguição. Os perseguidos. Então, ser perseguido, ser maltratado é uma qualidade do súdito do reino. Mas veja bem, perseguido pela causa do reino, porque os valores do reino, eles são inversos aos valores do mundo. Então é por isso que nós somos perseguidos, né? E bem-aventurado aquele que é perseguido por causa da justiça, porque por causa de ter valores que são coerentes com o reino de Deus. Nós estamos vivendo, sim, esses dias. Uma pergunta que fica depois de tudo isso é possível viver de acordo com o Sermão do Monte? Por acaso, esta parte de Mateus 5 a 7 não é muito pesada para a gente ter que cumprir? Olha só, quem entrou no reino de Deus pela porta da salvação e foi lavado pelo sangue de Jesus, tem condições de vencer o eu, de vencer o ego e ser um praticante daquilo que está exposto no Sermão do Monte. Queridos, é preciso aprender algo aqui, que os valores desse reino, que é o nosso objeto de estudo, a gente falou isso na aula de abertura, estou utilizando muitos conceitos, não deixe de ver a pré-aula que eu gravei juntamente com o meu pastor Altair de Moraes. Foi uma conversa, não é uma aula, é uma conversa rápida, mas muito útil. E lá nós falamos sobre essa questão dos valores invertidos. O reino de Deus é um reino que tem os valores aparentemente invertidos. Na verdade, é o mundo que nós estamos inseridos que tem valores invertidos. Mas há um livro até que eu já li, eu não lembro o nome do autor, eu vou em outra pré-aula estar com ele aqui em mãos, que é o reino de ponta cabeça. E o reino de Cristo realmente é um reino invertido. Realmente este reino é uma pirâmide, mas de cabeça para baixo. Quem quer ser o mais importante deve descer, deve estar lá no cume que está lá embaixo. Então é tudo inverso. Você deve amar o seu inimigo, ao invés de odiar o seu inimigo, você deve amar o seu inimigo. Você deve bem dizer
aquele que fala mal de você, isso mesmo, abençoar, bendizer aquele que fala mal de você, fazer o bem a quem lhe odeia, é alguma dessas práticas que aparentemente parecem invertidas no reino de Deus. Queridos, é só a primeira pré-aula. Fica conosco e nos ajuda a divulgar o nosso canal, compartilhando este e outros vídeos. Que Deus em Cristo lhe abençoe mais e mais.